Casa de Cultura Vaishnava, Shila Prabhupada, Suzano Mandi, Brasil Yatra, Ki Jai, Xixi, Mayapur TV, Brasil, Ki Jai. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Nitai Gora Premanande, Hari Hari Bom. Todas as glórias sejam para Shri Guru Shri Gauranga Jaya, Shri Guru Shri Gauranga. Então, hoje vamos ler o verso 30 do capítulo 1, canto 1, capítulo 13. Dhritarashtra abandona o lar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Patim Prayantam Subalasya Putri. Patim Prayantam Subalasya Putri. Pativrata Chanuga Chanujagama Sadhui. Pativrata Chanujagama Sadhui. Himalayam Yashtadanda Praharsham. Himalayam Yashtadanda Praharsham. Manasvinam Iva Satsam Prahara. Manasvinam Iva Satsam Prahara. Patim Prayantam Subalasya Putri. Patim Prayantam Subalasya Putri. Pativrata Chanu Jagama Sadhui. Himalayam Yashtadanda Praharsha. Manasvinam Viva Satsam Prahara. Patim Prayantam Subalasya Putri. Pativrata Chanu Jagama Sadhui. Himalayam Yashtadanda Praharsham. Manasvinam Viva Satsam Prahara. Tradução, vamos repetir, por favor. A amável e casta Gandhari, a amável e casta Gandhari, que era filha do rei Subala, de Gandhara, ou Gandhara, seguiu seu esposo, vendo que ele se dirigia para as montanhas dos Himalaias, que são o deleite daqueles que aceitam o bastão, da ordem de vida renunciada, tal como os lutadores, que aceitam um bom açoite do inimigo, Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Sobaline,
ou Gandhari, filha do rei Subala e esposa do rei Dhritarashtra, era ideal como esposa devotada a seu esposo. A civilização védica prepara especialmente castas e devotadas esposas, das quais Gandhari é uma dentre muitas mencionadas na história. Lakshmiji Sita Devi também era filha de um grande rei, mas seguiu seu esposo, o senhor Ramachandra, em direção à floresta. Sita Devi que da mesma forma, na qualidade de mulher, Gandhari poderia ter permanecido em casa ou na casa de seu pai, mas como senhora casta e amável, ela seguiu seu esposo sem mais considerações. Vidura transmitiu a Dhritarashtra instruções para a ordem de vida renunciada, e Gandhari ficou ao lado de seu esposo. Mas ele não pediu que ela o seguisse, porque naquela ocasião estava plenamente determinado, assim como um grande guerreiro que se defronta com todos os tipos de perigos no campo de batalha. Ele já não se sentia atraído à sua assim chamada esposa ou parentes e decidiu partir sozinho, mas como uma senhora casta, Gandhari decidiu seguir seu esposo até o último momento. Maharaja Dhritarashtra aceitou a ordem de Vanaprastha e, nesse estágio, a esposa tem permissão de permanecer como serva voluntária, mas no estágio sannyasa, nenhuma esposa pode ficar com seu ex-esposo. O sannyasi é considerado um homem morto do ponto de vista civil. E, portanto, a esposa torna-se viúva, civilmente, sem nenhum vínculo com o seu esposo. Maharaja Dhritarashtra não negou esta oportunidade à sua fiel esposa, e ela seguiu seu esposo por sua própria conta e risco. Os sannyasis aceitam um bastão como sinal de ordem de vida renunciada. Há dois tipos de sannyasis: aqueles que seguem a filosofia Mayavada, captados por Shripada Shankaracharya, aceitam apenas uma vara, Ekadanda, mas aqueles que seguem a filosofia Vaishnava aceitam 3 varas combinadas, Tridanda. Os sannyasis Mayavadis são Ekadandi e Swamis, ao passo que os sannyasis Vaishnavas são conhecidos como Tridandi Swamis, ou mais distintamente Tridandi Goswamis, para serem diferenciados dos filósofos Mayavadis. A maioria dos Ekadandi Swamis gosta dos Himalaias, mas os sannyasis Vaishnavas gostam de Vrindavana e Puri. Os sannyasis Vaishnavas são Narottamas, ao passo que os sannyasis Mayavadis são Dhiras. Maharaja Dhritarashtra foi aconselhado a seguir os Dhiras, porque àquela altura seria difícil tornar-se um Narottama. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswati vyasanta pujayam Udiraye Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitam Jena Bhutale Swayam Kadarmakam Tatati Swapadantikam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namoshtute Patim Prayantam Subalasya Putri Pativrata Chanu Jagama Sadhui Himalayam Yashtadanda Praharsham Manasvinam Iva Satsam Praharaha.
A amável e casta Gandhari, que era filha do rei Subala de Gandhara, ou Gandhara, seguiu seu esposo, vendo que ele se dirigia para as montanhas dos Himalaias, que são o deleite daqueles que aceitam o bastão da ordem de vida anunciada, tal como os lutadores que aceitam um bom açoite do inimigo. Aqui nós estamos ouvindo um verso bem profundo, bem importante para nós, e, ao mesmo tempo, bem adequado para o dia, porque estamos comemorando hoje o aparecimento do Senhor Ramachandra, o esposo ideal, Pati, o Senhor ideal. Né? E estamos ouvindo a história de Sadhvi, de uma casta mulher ideal. Então, essa explicação de Srila Prabhupada aqui, logo no começo, significado, é fundamental para nós. A civilização védica sempre prepara especialmente castas e devotadas esposas, das quais Gandhari é uma entre muitas mencionadas na história. Né? Aí, muito interessante isso, porque a gente fica... Hoje eu tenho que ter cuidado que o chefe está aqui, o chefe da TV Banhapur está aqui bem do meu lado, aqui eu tenho que ter... Posso vacilar. Aí, nós estamos ouvindo uma coisa importantíssima, porque a esposa ela deve ser casta sob todos os aspectos, sempre. Sempre. Os Vedas falam, essa é a beleza da mulher, a castidade é a beleza da mulher, assim como a humildade é a beleza do homem, do Brahmana. Né? Assim como a humildade é a beleza do homem, do Brahmana. A beleza da mulher é a castidade, é uma palavra que virou palavrão hoje em dia. Só falar que uma mulher é casta, pronto, já vão cair de pau em você, porque não pode ser. Mas, gente, porque o esquema é de Krishna, não é nosso. Krishna que sabe o que é ideal para nós. E a civilização védica é uma civilização ideal para esse mundo. É uma civilização divina, baseada em princípios divinos, baseados numa organização divina que é o Varnashram. Então, nós estamos ouvindo aqui o que é natural para a mulher. Isso é natural. Isso é natural. Isso é tão importante, mas tão natural, que até mesmo uma esposa casada com um homem não qualificado, relaxado, ou até negligente mesmo, se ela for casta e fiel a esse marido dela, ela está ganhando ponto. Ela não tem nada a perder sendo casta. Assim como nós, os homens, não temos nada a perder sendo humildes. Sempre. Não é assim? Então, a gente ouve... Prabhupada falou aqui, a civilização védica treina essas mulheres a serem boas esposas, porque tem um contexto que elas naturalmente se inserem, e sendo inseridas nesse contexto, naturalmente elas serão boas esposas, castas, fiéis, e assim elas vão cumprir com o propósito dessa alma que está agora num corpo feminino. Ela está agindo como uma mulher. Ô, Prabhu, mas que isso? Como é isso assim? Mandodari foi considerada pelo próprio Senhor Ramachandra como uma mulher no nível de Sita. Casta. Fiel. Né? Fiel. Fiel a quem? Fiel a um demônio. Um demonião. Não é? Vejam só como é profundo isso. E aí a gente está vendo também aqui,
Dhritarashtra, embora ele fosse assim, de um rol, né, o irmão, só peso pesado ali, o irmão mais novo, encarnação do próprio Jamaraja, Vidura, que iluminou ele, né? Maharaja Pando. Embora ele teve uma vida pregressa muito ruim, ele não foi bom. Por isso ele tinha algumas reações, ele nasceu cego, né? Ele era muito materialista, ele é cobiçoso, né? Cobiçoso a ponto de querer tomar o direito, a propriedade, o reino dos seus sobrinhos, né? Cobiçoso. Então, mesmo assim, Gandhari servia ele fielmente, serviu fielmente a vida toda, assim, a ponto de também tapar os olhos, né? Colocar vendas dos olhos, para não se achar superior ao seu esposo, porque ela enxergava e ele não enxergava. Imagine o nível de castidade, como isso é profundo. Claro que Kali Yuga foi andando, a gente já estava quase começando a Kali Yuga, estava no final, começando a Kali Yuga, né? Em tão pouco tempo, porque 5.000 anos, 5.000 e poucos anos, para 432 mil anos não é nada, né? Mas já se degradou tanto o comportamento humano, que falar que uma mulher tem que ser casta, se apanha se falar isso aí hoje em dia. Você quer isso? Você quer explorar a mulher? Você quer... Mas é natural isso. É natural, e quando essa dobradinha é perfeita, quando o esposo é exemplar, como é o caso do senhor Ramachandra, e quando a esposa é submissa e casta, uma fiel serva do seu esposo, ela só tem a ganhar com isso. Ela só tem a ganhar. Então, o Smriti Shastra fala Santushta Lolupa Daksha Dharmagya Priya Sakyava Apramata Shuti Snigda Apatitam Bhaje. Santushta quer dizer satisfeita. A Lolupa quer dizer não cobiçosa. Daksha quer dizer habilidosa. Dharmagya, isso é importante, hein? Dharmagya, conhecedora dos princípios da religião. Sabe a importância do princípio de misericórdia, por exemplo. Por isso, não carne, não peixe, não ovos. Sabe a importância da não intoxicação, né? Para desenvolver essa determinação, para ter força, porque a intoxicação destrói a determinação. O sexo sagrado, regrado, o não sexo ilícito, para manter a limpeza, a pureza. A limpeza, de uma maneira geral, a pureza do coração, da mente. Sexo como um sacrifício. Sexo para procriar. Ou sexo dentro do casamento, não sexo degradado, né? São os princípios da religião. E não jogatina, não jogos de azar, porque jogo de azar é coisa de cobiçoso. E já falou, Santushta Alolupá, Santushta Alolupá, não é cobiçosa, Santushta Alolupá Daksha. Então, a mulher que é autossatisfeita no seu relacionamento, no seu casamento, que é não cobiçosa, resignada, está feliz com o que é dado para ela na sua vida familiar. Daksha é habilidosa nas prendas domésticas, habilidosa em cuidar dos filhos, em cuidar do esposo, em cuidar do lar, em dar tranquilidade e paz para todo mundo e atenção para a família. Isso é o papel da mulher.
Vão jogar pedra em mim. Eu estou falando Smriti Shastra, não é a minha opinião, não. Santushta Lunupadakshya Dharmagya, conhecedora dos princípios da religião. Sabe o que o ser humano, porque conhece, é o princípio de Dharma, religião, ocupação para o ser humano. Então, sabe que não devemos comer carne, peixe e ovos, não devemos nos intoxicar, não devemos fazer sexo ilícito e nem jogos de azar, porque o jogo de azar ele é coisa de cobiçoso, ele destrói a veracidade. E para você poder conseguir dinheiro fácil, tem que mentir, né? Tem que ser, normalmente é assim, tem que ser mentiroso. Tem que ser mentiroso. Então, destrói aí essas 4 pilares, essas 4 pernas da religião. Mas a mulher que conhece a importância disso, ela apoia o esposo, ela ensina aos filhos isso, e ela é adepta dessa consciência aí. Não é assim? Então, Dharma Gya, ela é conhecedora dos princípios de Dharma, dos princípios da religião. Priya Sakya Vaka. Vaka quer dizer falar, ela fala sempre de maneira agradável, não metralha o ouvido do marido o tempo inteiro, não. Fala de maneira agradável, dócil. Né? Priya Sakya, é verdade. Ela fala só o que verás. Não é mentirosa, não é partidária das mentiras. Ela é Satyavaka. Ela fala a verdade. Priya Satyavaka. Fala de maneira dócil, de maneira educada, né? E sempre é verdade. Dharmagya, conhecedora dos princípios da religião. A Priya Satyavaka. Fala de maneira educada, amorosa e sempre é verdade. Ah, Pramata. Pramata. A Pramata. Pramata é loucura, é ilusão, é a Pramata. Ela nunca é louca, nunca se ilude, nunca cai nas pregações da mente. Ela tem a mente controlada, ela não fica maluca. Ah, porque fulano atraiu fulano e tal. Mas também ela estava completamente louca. Ela estava. Quem não ficar na pramata, maluca, não vai fazer uma bobagem na sua vida sagrada de casado. Não vai fazer. Então, ela não é a pramata, ela nunca se confunde. Porque quando alguém trai, porque se confundiu. O homem também. O homem também se trai, está confuso. Pronto. Não é? Pramata, cara entrou na pramata. A pramata, ela é a pramata. Ela nunca se confunde. Shuchi Snigda, ela é limpa, muito importante a limpeza, ela é limpa, asseada, limpa, mantém a casa limpa, mantém a família, os filhos limpos, limpo internamente de coração, limpo externamente, porque limpeza externa é fundamental. Você, num lugar sujo, você fica na ignorância. Você, num lugar limpo, você fica na bondade, né? Satavaguna. Então, a Pramata Shuti Snigda, e ela é sempre afetuosa. Snigda quer dizer Sneha, né? Derivado de Sneha, afeição. Snigda, ela é sempre afetuosa. Não tem essa coisa de que, não, porque agora estamos em família, tal, juntos, mas como estamos passando por situações difíceis que quem não passa? Só por causa disso eu deixei de ser afetuosa, deixei de falar de maneira agradável. Não. O que tem a ver uma coisa com outra? Esse tipo de comportamento só vai piorar uma situação que já está embaraçosa, que já está complicada, não é assim? Então, a Pramata Shuti Snigda, ela é sempre lúcida, não fica maluca, não cai em ilusão, ela é limpa e afetuosa. Pramata Shuti Snigda. Dessa maneira aí, Patim, tua apatitam bhaje. Dessa maneira ela deve
se entregar, se render completamente, servir, satisfazer ao seu esposo, a ti, o seu Senhor, não caído, um bom devoto, um verdadeiro marido. O senhor Ramachandra é esse exemplo. Estou vendo já que o tempo não vai dar para entrar muito no senhor Ramachandra, vamos inserindo aqui o senhor Ramachandra. Mas é isso. Então, cita a própria deusa da fortuna, a expansão de Shrimati Radharani, né? Companheira de Narayana, companheira da expansão de Krishna. Né? Originalmente, Radha e Krishna, expandidos, né? Reino intermediário de Krishna, os planetas Vaikuntha, Lakshmi Narayana. Então, isso que as escrituras aqui estamos explicando, que o Smriti Shastra fala, né? O Prabhupada cita esse verso, se não me engano, explica ele no 7º canto do Bhagavata, no significado. E isso aí é esposo ideal, esposo ideal. O esposo ideal é um bom devoto. A esposa ideal é uma boa devota que só tem uma preocupação na vida: ajudar o seu esposo a avançar espiritualmente. Essa é a perfeição da vida de graça, da vida de casado. É a perfeição. Porque às vezes eu me arrepio quando ouço umas conversas, até no mundo Hare Krishna, a gente influenciado por esses modernismos baratos, ignorantes, de ou machismo, ou feminismo, ou defesa dessa bandeira ou daquela. A nossa bandeira é o Srimad Bhagavatam, gente. Nós não temos outra bandeira, não. Nós só defendemos o que o Bhagavatam fala. Nós só defendemos o que Krishna autoriza. E assim estaremos seguros. E qualquer coisa fora disso, a gente pode até achar que é muito incrível, que está tudo certo, que é avançado, que é moderno. É maia. É maia, é ilusão. Então vejam só como isso é interessante. Nós estamos aprendendo aqui com uma mulher casta, esposa de um marido que não era ideal. Dhritarashtra não era ideal. Mas ela, Gandhari, o serviu fielmente, assim como Mandodari serviu fielmente Ravana, um demônio, né? Assim como tem tantos casos, assim como as devotas castas servem seus bons maridos, e essa é a perfeição da vida, como a gente vai ouvir outro exemplo desse. Aqui, Prabhupada falou uma coisa interessante, né? Que, poxa, ela era filha de um rei, não precisava acompanhar o marido, né? Podia ficar na casa do seu pai, tranquilamente, tal, já que o marido tinha ouvido a pregação forte de Vidura e tinha decidido que agora eu vou mesmo pegar a minha danda e vou partir para os Himalaias e vou executar meditação transcendental, vou me absorver no eu. Foi executar. Ele conseguiu sucesso, ele conseguiu se auto-incinerar, né? Com a meditação transcendental, com a força do poder da yoga mística, ele conseguiu se incinerar, se auto-incinerar, e para chegar nesse nível aí tem que ser bom, não é qualquer um, não. Ele Gandhari pulou no fogo também de sacrifício, pulou na fogueira, ele também foi junto com ele. Ninguém vai fazer isso hoje em dia, isso é proibido. Na Índia dá até cadeia isso aí hoje em dia, porque não tem mulher mais preparada para isso, nem homem qualificado para chegar nesse nível, né? O que a gente vê hoje em dia é só fantasia, especulação. Isso não é cerimônia sati, a cerimônia é uma cerimônia muito alto nível, não é para qualquer um assim, não é isso. Mas aí a gente vê esses exemplos, por exemplo, Mãe Devahuti também era filha de um rei, né? Swayambhuva Manu. Poxa, humano vigente, humano
e por ser uma boa filha, uma boa filha vai ser uma mulher casta. Isso aí com certeza. Né? O treinamento começa no berço. Ela foi entregue por Shambhuvamano para do ponto de vista material, para alguém que seria o pior partido possível, um pobretão, mas assim, da pior, o nível mais rasteiro, né? Gardama Muni. Gardama Muni vivia numa choupana toda furada, de saber, ali só meditando. E só um falou: olha um marido ideal para você. E ela é uma princesa, perfeita, linda, completa, rica e bela, né? Que todo mundo quer. Né? Tão bela que jogando bola, brincando com a bola na varanda do palácio, um Gandharva passou com seu aeroplano e se encantou com a beleza dela e bateu com o... perdeu a direção, não foi? Perdeu a direção do aeroplano e caiu. Esse aí era Mendevahuti. Mendevahuti, terceiro canto do Bhagavata, conta toda essa história. Terceiro canto, capítulo 23. No terceiro canto, capítulo 23, no verso 53, ela dá um exemplo assim de inteligência, aí sim, mulherada, feminina. Sabe? Um exemplo assim, ela passa a régua. Porque o que aconteceu com Kardama Muni e Mãe Devahuti foi isso. Kardama Muni ficou meio, puxa, é para mim mesmo, não, eu quero que você cuide dela. E ele começou a cuidar, cuidou, foi cuidando e foi ensinando para ela o quê? O que ele sabia, o que ele sabia? Kardama Muni só sabia uma coisa, adorar Krishna no mais profundo íntimo do coração dele, não era isso? Ele vivia assim, ele vivia em Samadhi. E em Samadhi já tinha passado da fase de dhyana, a meditação, de dharana, que é o começo da meditação, pratyahara, completo controle dos sentidos. Já tinha, já estava, já vivia assim. Tanto é que o rei falou: poxa, esse aí é um marido ideal para minha filha. Ele é um poderoso. Então, ele estava completamente. Quem vive dessa maneira, imagina, vivendo do ar vital, né? O processo de Kumbhakapura Karetyaka, ele já tinha executado completamente limpos as principais passagens de ar dentro do corpo através do processo de pranayama, né? O ar que entra, o ar que fica e o ar que sai já está sob controle. Ele vivia ali comendo, bebendo quase nada, muito pouco, dormindo quase nada. Já tinha passado todas essas fases. Todas essas fases que começam lá atrás com sentar-se bem, no lugar certo, da maneira certa, na choupana dele lá. Depois, a Tcharadeva fala que, na verdade, Dhyama significa, porque é autocontrole, né? Controle dos sentidos, mas significa nenhum sexo, em última instância, nenhum sexo. E depois Niyama. Niyama é atividades regradas. Bhajana Kriya, executar certos rituais, cantar alguns mantras, fazer o processo de atividades regradas. Então, asana, jama, niyama, pranayama, controle do ar vital, da respiração. Depois, pratyahara, diminuir o consumo, né? Depois, de pratyahara, dharana, começar a meditar. Depois, dhyana,
e depois no último estágio, Samadhi. Cada um vive em Samadhi. Foi lá alertado assim, aceita minha filha aqui, fica com ela. Ele tava, opa, tá. Bom, ele, como um bom súdito, né? Tá bom, pode deixar, eu vou cuidar da sua filha. Cuidou e Devahuti começou a fazer o que ele fazia, né? Todo o processo de meditação transcendental, e chegou uma hora que ela já estava assim, esquelética, aqueles cabelos lindos já estavam embaraçados, tudo, ela já estava magérrima, né? E com o sari que ela chegou, sari, fios de ouro, né? Já todo furado, todo, porque ela seguiu o marido dela e ficou vivendo com ele ali. Kardamone ficou com dó dela, falou, não, coitada, uma princesa desse jeito, ela não está feliz assim. Bom, você quer alguma coisa? Fala alguma coisa. O que você está bem assim? Está feliz assim? Ai, sai como toda mulher, né? Ela faz parte da natureza feminina também. Ela, não, acho que não dá para ser menos pesado assim, não dá para ter um pouquinho mais de... Toda mulher é assim, né? Um pouquinho mais de folga. Aí cada um começou a satisfazer os desejos dela e com o poder místico dele, porque ele tinha os poderes místicos todos já, né? Tem o poder místico, são 8 poderes, né? 8 siddhas, e usou do Ishitwa Siddha. Ishitwa Siddha quer dizer, você cria qualquer coisa maravilhosa, o que quiser, e destrói também qualquer coisa que quiser, porque você tem Vashito, Siddha também, você tem controle sobre, não sobre terra, água, fogo, ar, éter, os 5 elementos grosseiros, materiais, você tem controle sobre os 24 elementos materiais, que quer dizer, Vashito, Siddha, você controla os 24 elementos materiais. Então, ele usou de Ishito, Siddha, e criou um palácio que era um aeroplano voador, com lagos, cisnes, cascatas, com um palácio voador. Imagine um palácio voador. Ele criou esse aeroplano aí, um palácio voador, para satisfazer Devahuti. E já criou, junto com um monte de criadas, todo tipo de creme, daqueles mais sofisticados para ela usar. Ele começou a dar um trato, e começaram a dar um trato na mãe Devahuti, e a mãe Devahuti voltou a ser aquela joia reluzente, né? Preciosa, e eles começaram a viajar por todo lado, desfrutando, passeando, namorando. Aí parecia que estava tudo bem, né? Todo mundo feliz da vida, agora sim e tal. Mas cada um completamente, não só de ira, autocontrolado, como também Narottama, o melhor dos seres humanos, o ser humano perfeito. Narottama quer dizer o melhor dos seres humanos. Um verdadeiro sannyasi Vaishnava. Esse é o Narottama, que Prabhupada falou aqui no significado, quando explica sobre os sannyasis. E Mãe Devahuti curtiu aquilo ali por um longo tempo, eles ficaram daquela viagem ali. Claro que ele também já deu um banho nele mesmo, alto de poder místico, já ficou também todo, não era mais aquele para se tornar como um príncipe adequado para a princesa, né? E aí curtiram a vida. Aí chega essa hora que eu estou falando do terceiro canto do Bhagavatam, no verso, capítulo 23, o verso 53. Aí ela fala, Etava Kalena, Vyatikantena, meu Prabhu, meu Prabhu, meu Senhor. Etava Kalena, Vyatikantena, meu Prabhu. Indriarta, Prasangena, Parityakta Paratmana. Parityakta Paratmana quer dizer se dedicar a
suprema verdade absoluta, se dedicar a Deus, conhecer Deus, se relacionar com Deus, se voltar para o relacionamento amoroso, eterno que a alma tem com Deus, e estava até com eles ali, caído no esquecimento, e resgatar isso aí. Então ela fala assim, Itavatala Kalenava Chekantena Me Prabhu, Indriana Prasangena, Parityakta Paratmana. Né? Nós estamos simplesmente jogando nossa vida humana fora, meu marido, meu Prabhu. Nós estamos só ocupados nos prazeres sensoriais, curtindo a vida, e nós que temos um curto tempo, né? Kalena, estamos usando esse tempo valioso só para perda de tempo. Eu acho melhor a gente voltar como éramos antes. Uma vida pura e austera, limpa e de completa absorção na pessoa suprema. E cada um estava transcendental a tudo isso, né? Tipo assim, só estava esperando você tomar essa decisão, tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Mas, bom, só para a gente ter uma ideia, o resultado de tudo isso foi que Krishna, como pai da filosofia Sankhya, resolveu aparecer como filho deles dois, né? Filho de Kardama Muni e mãe Devahuti. Quem? Nada mais, nada menos que Kapila Muni, Kapila Deva, o pai da filosofia Sankhya. Krishna apareceu como filho dos dois. E aí ela glorifica ele já um pouco mais para frente, aí no verso 55, ela fala isso. Como é importante essa questão da associação. Sangodya Sansrite Retura Satsuvito Dia Saeva Sada Shukrito Nisangato Ayakalpate. Ela fala, a associação com um materialista, um homem normal, uma pessoa normal, que não é muito avançado espiritualmente, essa associação que só visa o gozo dos sentidos, certamente é a prisão da alma nesse universo cósmico material. Abre a porta da cadeia, prende. Marido e mulher. Mas esse mesmo tipo de associação de marido e mulher, esse mesmo tipo de associação, esse mesmo casamento, esse mesmo tipo de associação, quando é feito com uma pessoa santa, como você, que era o caso de Kardama Muni, ainda que seja de maneira até inconsciente, que a gente não tem a noção do quanto eu estou ganhando por estar casado com um devoto sério e bom. A mulher pode não ter essa noção, mas ainda que seja inconsciente, né? Essa associação, ela é a porta da liberação. Ela faz com que todos os problemas se resolvam, todas as situações se purifiquem, se espiritualizem, aqui, já, agora. E, no final das contas, tanto marido como mulher voltam ao lar, de volta ao Supremo. Abre a porta da liberação. Essa mesma associação. Então, se a gente voltar lá atrás, veja como o Swayambhuva não era nem um bobo. Ele poderia ter dado a filha dele, que era uma rainha, para um príncipe qualquer, tá cheio de príncipes no universo cósmico material, não é? Cheio de gente qualificada como príncipe rico, bonito, educado. Não, ela quis dar sua filha para um devoto avançado, um devoto puro de Krishna. Por quê? Porque essa associação, que é a mesma da vida de casado, contei até a historinha para fazer o exemplo, que viveram a mesma vida ali, que todo mundo vive, mas aí, quando caiu a ficha de mãe Devahuti, ela falou isso, Tavatala Kalinava Tikritinava e Babu. Indriyartha Prasanguena,
Cada um falou, opa, ok. E aí ela falou assim, sangodia, sansiterreture, satsuvitodia, saiva. Adia, né? Dia quer dizer lucidez, lembrar, tá? Adia quer dizer, tá no esquecimento, não tá lembrando, tá inconsciente. Mas essa associação, ainda que seja dessa maneira, ainda que a esposa não tenha noção do quanto ela está ganhando por estar unida e sendo casta e fiel, um esposo não caído, ideal, um devoto de Krishna mesmo, ela está abrindo para ela a porta do céu, a volta para o mundo espiritual. A volta para o mundo espiritual. Vida de casado. Então, é importante, interessante tudo isso aqui ou não? A civilização védica prepara especialmente castas e devotadas esposas, das quais Gandhari é uma dentre muitas mencionadas na história. Lakshmi Devi, Sita Devi, também era filha de um rei, de um grande rei, mas seguiu seu esposo, o Sr. Ramachandra, em direção à floresta. Patitam Bhaji. Ela serviu, como expliquei nesse verso do Smriti Shastra, dessa maneira aí o seu esposo, que não era não só não caído, era a suprema personalidade de Deus presente aqui nesse mundo, agindo como chefe de família perfeito e dando o exemplo que a gente está precisando muito hoje em dia, de um rei perfeito, de um governo perfeito, de um administrador perfeito, de alguém que realmente qualquer Vaishnava, sem nenhuma preocupação, vai chegar e falar assim, esse aí eu apoio politicamente. Esse aí eu sou cabo eleitoral do senhor Ramachandra. Mas assim, uma pessoa desse nível. Porque isso que a gente vê por aí, me ajuda aí, gente. Está todo mundo viajando na maionese aí com ovo. Que isso? Ficar apoiando quem? Quem que a gente tem para apoiar politicamente nesse planeta, nesse mundo? Olha, coitado do Zelensky, acho que ele vai ser apoiado. Não, eu apoio o Putin. Ou não, o Lula, o Bolsonaro. Que isso? Que isso? Um Vaishnava, ele pode apoiar sim, pode também agir politicamente, não tem problema nenhum. Isso é perfeito, faz parte da raça humana, faz parte desse mundo material. Mas, desde que tem o senhor Ramachandra aí governando, né? Desde que tenha a Sita Devi como consorte do nosso governo, aí tudo bem, aí não tem problema nenhum. São líderes ideais que a gente vai servir, vai fazer campanha eleitoral, vai lutar por ele, brigar, morrer por ele, sem nenhum problema. Mas de resto, esqueça, tem nada a ver, não vale a pena, não. Não vale a pena. Não vale a pena, não tem porquê. Então, estamos aqui aprendendo, né? Com o Bhagavatam. Esse assunto é cativante, dá para ir bem mais longe, mas já deu o horário. Podíamos agora entrar na história do sannyas, que é outra história bem legal mesmo, mas infelizmente, talvez uma outra oportunidade a gente possa, né? Porque é bem legal, mas por hora temos que ficar por aqui, que o chefe está aqui hoje, já falei. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação? Sim, tá. Não tem nenhum... Sim, tem uma pergunta da Sundari, aí ela fala que, ela pergunta se esse aeroplano, a Vimana, que ele criou, é como dos extraterrestres. Não, muito pelo contrário. Muito mais sutil, muito mais rico, muito mais perfeito. Só essa pergunta aí eu reverências, agradecendo a aula, Geraldo, Sônia, Arada Krishna Prema, Célia,
Krishnadama, a Krishna Venu, Sundarangi, Mataji, Hariô, Jai, todo mundo. Ana Paula, Ana Suya, Urbano Araújo, Nívia Frank, Objetão Chai, Balarão, Patrícia Pinheiro, Sônia, todos agradecendo a aula. Então, muito obrigado a todos vocês e vamos em frente, porque esse é o caminho certo. O Bhagavatam nos dá o caminho certo. O resto é perda de tempo, é resto. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada que Jai.